Olá pessoal, recebam os nossos cumprimentos de acordo à ordem do dia. Nós somos canal Crisel Multimédia e estamos diretamente do programa Geração de Samuel. Esse programa é um programa que visa falar sobre questões relativamente ao mundo gospel, à sociedade, à igreja. Temos vários convidados. Estamos aqui mais uma vez para trazer o conhecimento, porque a palavra de Deus claramente diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sem mais demora, subscreve o canal, clique no sininho para mais informações, para não perder qualquer programa que a gente traz para a sociedade. Desta vez temos um grande tema. Um tema que vai abordar sobre o que a sociedade espera da igreja. Qual é o comportamento que a sociedade espera da igreja? E temos três convidados, dois já residentes do nosso canal. Vou passar a cumprimentar Pastor Oliveira. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde, sim. Muito obrigado pela oportunidade, segunda vez, neste canal, Pito TV. Canal Geração de Samuel. Sim. Exato. Obrigado. Nosso pastor Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui no programa, que é um programa espiritual, que trata-se do assunto espiritual e que, portanto, vai ajudar muitos a mudarem de um estilo para o outro, espiritualmente falando. Muito obrigado, Pastor Bilas, que Deus abençoe, graças a Deus a todos que estão a nos ver. Também temos um nosso pioneiro, mais uma vez, Apóstolo Mendes. Como está? Estou bem, graças a Deus. Exato. Olá, muito obrigado pelo convite. Exato. Estamos aqui para representar. A Bíblia diz: onde tiver duas pessoas ou mais a falar para o meu nome, lá vamos estar. Amém. Muito obrigado pelo Amém. Seja bem-vindo ao canal Crisel e ao programa Geração de Samuel. Bem, vamos já entrar naquilo que é o nosso debate, naquilo que é o nosso tema relacionadamente o que a sociedade espera da igreja. E vou passar para o pastor Oliveira. Mas, afinal de contas, o que é que a sociedade espera da igreja? Se as igrejas vieram ao mundo para aliviar ou vieram ao mundo para acrescentar mais carga à sociedade, o que é que a sociedade espera da igreja? Olha, muito obrigado. Já. Em primeiro lugar, nós tínhamos que saber o que é igreja. Sim. Igreja é uma comunidade de pessoas cristãs. Com certeza. Pessoas que levam o evangelho do Senhor Jesus. Amém. Hoje, nós não estamos a ver isso. Sim. Estamos a ver uma igreja que vieram para tirar dinheiro do povo de Deus. Então, eu digo que devemos trabalhar muito no evangelho do Senhor. Mas, de acordo com o tema, vamos falar várias coisas. Obrigado. Muito obrigado por esse reparo. Nosso pastor Sérgio Chuana, o que é que a sociedade espera da igreja? Na verdade, a palavra do Senhor, ela nos afirma que bem-aventurado aqueles que creem no Senhor. A sociedade espera da igreja algo que venha trazer um exemplo bem firme na sociedade. Porque a sociedade é que deve espelhar na igreja. Porque nós sabemos perfeitamente que Deus enviou o seu único filho para o mundo, para que não pudesse condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo pelo intermédio dele. Então, e todos aqueles que aceitaram a Cristo, olharam para Cristo como alvo. E nós também temos que saber que a igreja, a cabeça da igreja, uma forma resumida, é Jesus Cristo. E o que a sociedade espera da igreja é arrecadar um exemplo prático e um exemplo fundamental
para então a sociedade imitar e seguir. Mas só que o que nós estamos a ver é algo que é muito contrário. Porque a sociedade não pode esperar da igreja algo contrário, não. Mas a sociedade tem que esperar da igreja algo bom. E este algo bom é que vai fazer com que possamos andar nos bons caminhos e sem tropeçar em pedras algumas. Exato. Sem mais demora, só para rebater essa situação. Apóstolo Mendes, nós observamos há pouco tempo houve um processo sobre a Igreja Universal, que os pastores se ameaçaram, até correu trâmites no tribunal. Será que não é isso que o nosso pastor Sérgio estava a falar? Será que a sociedade encarou bem esta atitude da Igreja Universal? Sendo disso, a sociedade tem pessoas que já fogem estar na igreja. E quando os dirigentes da igreja passam uma má imagem para a sociedade tem uma justificação de não seguir a crença. Então, nós somos embaixadores de Cristo aqui na igreja, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, para falar da sociedade, para falar da igreja, primeiro temos que saber quem é a sociedade e o que é a igreja. Então, eu faço parte da sociedade, eu também sou igreja. Então, a minha responsabilidade é apresentar Cristo aqui na terra. Não é na igreja onde as pessoas vão ver a igreja, é em mim onde as pessoas vão ver a igreja. Então, quando eu apresento a igreja na sociedade, a sociedade vê em mim a igreja. Normalmente tem pessoas em que na igreja se intitulam como líder de um grupo ou qualquer coisa assim, mas na sociedade apresentam outro comportamento. Então, eu falo assim, essa pessoa é igreja ou sociedade? Então, com mais... Exato, mas sim, eu gostei da tua explanação, porque afinal de contas a igreja está na sociedade, porque a igreja, do grego, eclésia, não é? Conjunto de pessoas que se reúnem num local para adorar a Deus, não é? Essas pessoas também estão na sociedade, não é, pastor Oliveira? Então, mas quando se trata a questão de religião, a sociedade tende sempre a ver que os pastores são pessoas idôneas, responsáveis, mas o que estamos a ver agora? Qual é o teu parecer, pastor Oliveira? Porque até houve uma notícia de uma televisão, só não vou falar o nome para não fazer publicidade, que um pastor vendeu a casa de uma senhora e ele e a filha dele ficaram na rua. Olha, eu repito, estamos a deturpar a palavra de Deus e devemos ter muito cuidado, porque Jesus vai poder nos cobrar, nós que estamos em frente. Há pastores hoje, eles não trabalham, não fazem mesmo nada e vão para as igrejas, começam a meter muitos propósitos. Começam a tirar dinheiro do povo e metendo vários propósitos na sociedade, porque nós que somos a própria igreja, eles começam a pôr vários propósitos, propósito do A, do B, do C, da isso. Mas agora, eu vou aqui falar alguma coisa da questão que me deram. Pensando um pouco desse senhor que vende a casa e depois fica na rua, isso é falta de fé. Porque devemos ter fé em Cristo Jesus, não aos homens. Mas é que muitas igrejas, não só no BIE, a nível nacional, abrem para bens financeiros. Quer dizer, para chular o dinheiro do povo. Certo. Agora, falando do apóstolo Mendes, quando falou da Igreja Universal, falando da Igreja Universal, essa luta que houve, que até o Estado meteu as mãos, que tinha que pôr as mãos, é através do dinheiro, porque já não estamos a lutar mais através do evangelho e pela sociedade começaram a nos criticar. Até pastores também lutam através do dinheiro. E é uma vergonha nós que nos titulamos de pastores e depois acontecem essas coisas, meu irmão. É vergonha grande. Sim. Vou passar já para o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, nós vimos essa questão da Igreja Universal já. Vou só passar para... Temos como o título. Segundo a Constituição da República, do seu artigo 10º,
o Estado angolano é laico, existe separação entre o Estado e a Igreja. O Estado reconhece as igrejas da sua organização, o Estado protege as igrejas, mas diz que não atentem contra a sociedade. Será que a luta que houve na Igreja Universal, houve um atentado contra a sociedade? Sim. Para o Estado intervir para passarem para o tribunal? Sim, de facto, deixou a sociedade cabrebaixo, porque não é isso que a gente esperava. O que a gente esperava é uma coisa mais boa, e porque se nós vemos que desde o momento em que a Igreja Universal entrou aqui em Angola, na verdade entraram com uma característica muito boa e estavam a trazer, não é verdade, o Evangelho de uma forma poderosa. E só que as pessoas não estão vendo o que estava dentro disto. E estando dentro disto, é isso que o pastor Oliveira acabou de frisar, que o dinheiro, praticamente, se chegaram até ali, o dinheiro é que está a fazer, é que fez com que essas coisas, essas lutas acontecessem. Mas nós podemos ver na luz da Bíblia o caso de contribuição, dos dízimos, de voluntariedade. Isto aqui é algo sim que está escrito. É isso que está escrito. Sim, voluntário, sim. Desde que saia dentro do seu próprio coração. E nós não vamos estar aqui a dizer que é porque não sei que aquilo, aquela coisa toda. Nós estamos a ver, portanto, o dinheiro praticamente que fez aquela Igreja Universal, sinceramente, construíram templos que não vale a pena, de grande envergadura, em que o próprio governo até admira, a sociedade em si também admira. E tudo isso viram porque o povo foi dando. Porque você quando você não dá. Então, quando você não dá na tua igreja ou qualquer igreja que houver, não dá. Então, você se fica assim só para cultuar a Deus. Quem é que não gostaria de cultuar a Deus num templo bonito, organizado? Sim, senhora. Eles foram fazendo essas coisas, por sua vez também desfazendo-se, né, daquilo que são os parâmetros divinos, uma coisa que não está escrito, foram inventando dali e daquela e chegaram até a este ponto. Portanto, o governo, o Estado em si, fez bem de intervir ao ponto de lhes ajudar, não é verdade? De lhes ajudar e que eles possam estar num bom caminho e seguir os exemplos de outras igrejas que estão a prosseguir aqui em Angola. Eu vou já para o pastor Oliveira, mas vou ainda ao apóstolo Mendes. Apóstolo Mendes, mas qual é o papel da igreja na sociedade? O papel da igreja na sociedade é mudar a sociedade. Sim, porque o que também entrou na igreja hoje em dia é a política. A política está a fazer com que o homem mete doutrina na igreja. Então, homem metendo doutrina na igreja está a passar a ser coisa de homem, não coisa de Cristo. A palavra de Deus não se aumenta, não se diminui. Só que o homem está a fazer não, a minha igreja, para ter mais rendimento, ele começa a vir com doutrina. Não, estamos a dar chá também de consulta. Chá de consulta, sim. Acontece muitas coisas que o crente também fala, uau, então tu vai buscar Deus, porque, olha, hoje em dia já não tem igrejas que já não tem diferença de ritual dos quimbandeiros entre crença de Cristo. Por quê? Porque também usam ervas. Pegam certas coisas, tratamento tradicional, a igreja também tem que te lavar com folhas. Olha, normalmente Deus ele já derramou o Espírito Santo sobre nós. E é com ele que nós vamos fazer certas coisas. O Espírito Santo de Deus não é preciso pegar certas coisas, não. Deus é Espírito. E é necessário que as pessoas lhe adorem Espírito e verdade. Então, normalmente, a política está a vir introduzir muitas coisas que normalmente está a trazer confusão na sociedade. Por isso que muitas pessoas preferem ficarem do jeito que estão, a não ser se congregar numa igreja por causa da doutrina dos homens. Sim. Isto que o apóstolo Mendes estava a dizer é mesmo real. Até vou repassar ao pastor Oliveira. Mas, pastor, se há separação entre o Estado e a Igreja, segundo o artigo 10º da Constituição, não é?
O Estado somente vai reconhecer as igrejas e protege-as. Mas por que alguns pastores, líderes de denominações religiosas, entram na política? Será que já não estamos a misturar? Se Jesus disse, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Desculpa que eu vou dizer, esses não são pastores. Pastor, homem de Deus, não pode se pôr na política. Tipo o reverendo Antônio João. Não, eu vou dizer, e se ele está a ouvir, eu sei que ele vai ouvir esse vídeo. Sim, o reverendo Antônio João está a ouvir. Ele até disse que o sangue de Jesus representa a cor que está na bandeira do MPLA. Era bom que ele tire aquilo, não só ele, eu conheço vários cantores também gospel. Exato. Eu cito aí o irmão Bambila. É bom que tire esse nome. Porque nós estamos a representar Jesus Cristo na terra. E representar Jesus Cristo, devemos nos separar. Com certeza. Quando nós nos separamos as coisas, nós vamos dar conta que nós estamos a adorar a Deus. Agora, eu gostaria de falar uma coisa que o apóstolo Mendes estava a dizer sobre o chá, outras coisas. Há coisas que nós utilizamos na igreja, é algo de fé. Ato de fé. Atos de fé. E não é, agora, isso de chá, não sei o que, há muitos que querem ter dinheiro, é aquilo que eu disse. Já não estamos mais amor à palavra de Deus, agora é o dinheiro. E a sociedade, o que é que vai ver nos pastores? Vai ver pastores que vão lá e vão dizer, não adianta ir na igreja, porque o pastor agora vai tirar dinheiro de mim. Está sobrevivendo de mim, o pastor tem que trabalhar. Mas o pastor tem que estar atento. O pastor não pode ser político, o pastor não pode ser do MPLA. Desculpa dizer aqui partidos. Ou qualquer partido, não, mesmo da UNITA, ou do PRS. Não pode ser, não sou o MPLA. Meu irmão, eu pastor, já não posso, se eu ser de um partido político, já não sou pastor. Com certeza. Porque pastor deve se pôr no seu devido lugar. Jesus não tinha partido. E nós somos representantes de Jesus. E muitas vezes dizem, não, mas você não tem medo. Da vez passada me falaram, mas você não tem medo de falar nome de pessoas? Eu disse, não tenho medo porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não podemos ter medo do homem. Mas, pastor Sérgio, há dias atrás apareceu um bispo renomado, Dom Afonso Nunes, disse que o presidente da República, Deus lhe revelou que tem que ficar mais, mas tem que cumprir mais 3 mandatos. Mas será que a sociedade espera ouvir essas palavras? Se a igreja é um lugar ou ajuda a sociedade na pacificação dos espíritos, na recepção de Cristo, porque Cristo é a paz. Então a igreja veio para ajudar a sociedade na pacificação dos espíritos. Mas então vamos mais nas igrejas para ouvir certos comportamentos dos líderes. Será é isso mesmo que a sociedade espera? Olha, de facto, eu queria responder mesmo esta pergunta com muita sumidade. Exato. Dizer que isso é mal, é pecado isto. Isto é pecado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sei que nós queremos a um Deus Todo-Poderoso, que Ele faz tudo e Ele faz tudo conforme Ele quer. Mas essa atitude é muito feia. Se Deus permitir que ele permaneça, presidente da República, ele vai permanecer. Amém. Se Deus permitir, não por vontade dos homens. Não. Exato. E se Deus não permitir que o presidente da República não permaneça, não vai permanecer mesmo. Então, o reverendo ali, o bispo Nunes, ele não pode estar a dizer que não, ainda tem mais 5 anos, porque ele não é Deus. Não me faça recordar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, que Isaías tinha aqui na casa do rei Ezequias, dizendo que você vai morrer. Mas depois Ezequias, como foi um homem que fez a vontade de Deus, de repente ele pediu a Deus, pediu ao Senhor, chorou amargamente na presença de Deus. Até que Isaías tinha que voltar mais para lhe dizer que, olha, vai lhe dizer que ainda vou lhe aumentar mais 15 anos de vida. Então, para dizer que tudo seja pela vontade própria de Deus, não é se levar no processo de lambar bota. Não! A Bíblia Sagrada é clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Não, nós não podemos ter líderes lambes-bota, não. O Presidente da República, quer ouvir aqui, se quer ver esse vídeo, aqui são jovens que falam a verdade e nós conhecemos Exato. a verdade. Nós, por exemplo, não temos partidos, não é, apóstolo Mendes? Nós somos de Cristo. Somos exortados até por Paulo aos romanos que obedecem às identidades máximas, às regras da sociedade. Porque até as recomendações de Deus para com os homens é quase cumprir a lei. Não matarás, não é? Amar o teu próximo como te amas. Então, mas o que leva, afinal de contas, as pessoas, um líder religioso, os líderes religiosos, enveredarem pelo ramo da política? Apóstolo Mendes, qual é a motivação? A motivação é a corrupção. Quer dizer, eu digo a corrupção porque quando a gente não se conhece, a gente não consegue carregar nossa cruz. Digo isso como experiência própria. Normalmente, para ser cristão, tens que ter uma vida de renúncia. Porque se a gente não tiver uma vida de renúncia, os desejos da carne não sempre nos sondar. É isto que acontece, que nós estamos chegando a um patamar elevado, mas nós não estamos a tapar os buracos dos nossos pecados. E isto acontece com que os bens materiais, a lascívia, esses pecados que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 19 em diante, ele está a dizer os desejos da carne. Então, quando a gente não mata os desejos da carne, é facilmente um político, alguém, vir nos corromper. Porque se nós não somos espiritual, desculpa só, se nós não formos espiritual, é aquilo que um dia estava a partilhar com o pastor Oliveira, ele disse que eu posso ter dinheiro e não ser espiritual, abrir uma igreja. Mas eu posso ser espiritual, não tiver dinheiro, vai ser difícil eu abrir uma igreja. Exato. Então, vou só passar ao pastor. Pastor Oliveira, as igrejas têm responsabilidade social, né, para fazer os bens à comunidade. As igrejas recebem dízimos, mas por que tantas igrejas, em vez de construir escolas, hospitais, para ajudar a sociedade pela sua responsabilidade social para com a comunidade, recebem os dízimos, construem templos bonitos e construem a casa do pastor, o pastor anda com um carrão, mas esquece a sociedade. Mas então, diga-me lá, é isso que a sociedade espera da igreja? Olha, hoje temos pastor ladrão. Pastor ladrão. E muita gente vai dizer, o pastor Oliveira veio para criticar. Essa é a verdade. E conheceis a verdade nos libertará. E a sociedade tem que ouvir isto. Sim. Porque a sociedade tem que ouvir a verdade. Que a verdade é a palavra de Deus. Agora, o pastor entra dízimo na igreja, na minha igreja. Sim. Entra dízimo, entra oferta. A primeira coisa que devemos fazer a Bíblia diz que o dízimo, a oferta, é para ajudar as viúvas, as pessoas necessitadas. Nós temos que ajudar, mas a igreja não está fazendo isso. Porque hoje, entrando dízimos, estamos a falar daqui da Igreja Universal, entrou tantos dízimos, isso aí é divisas que vai para o Brasil. Sim. Então os pastores começaram a dar conta aos pastores que aquilo estava quebrando o ritual, o ritmo dos membros. Porque os membros, quando dizimam, quando ofertam, eles querem ver onde vai o dinheiro deles, porque eles fazem parte dessa sociedade. E nós temos que aprender a dizer uma coisa para toda a sociedade, que devemos adorar Deus de espírito e em verdade. E quando os dízimos entrarem, as ofertas entrarem, vamos construir templo, vamos construir escola, vamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Exato. Pastor Oliveira, pastor Sérgio, a igreja tem que construir hospitais, tem que construir escolas, não é? É a responsabilidade social deles. Mas o que estamos a notar? Parece que as igrejas não velam por esse campo da responsabilidade social, do apoio social à sociedade. Tivemos até o furto, a questão do Covid. Alguns pastores, menos afortunados, fizeram com que apoiaram as pessoas que estavam enquartelados, não é? Apoiaram as pessoas que estavam enquartelados. E outros guardaram o dinheiro da igreja. Em vez de apoiar as pessoas no tempo do Covid. Não, mas qual é a responsabilidade social da igreja?
Sim, a responsabilidade social da igreja é mesmo para poder ajudar, porque há um item aí que estava um pouquinho esquecido, é que a igreja tem um papel de ajudar os órfãos, as viúvas. E este é o papel da igreja, praticamente. E não só também aqueles também que são necessitados. Já eu quero parabenizar algumas igrejas que fizeram isso, que acolheram os bens donativos para entregar aos mais carenciados. Isso é muito bom e a sociedade espera nisso. E para dizer que o papel da igreja na sociedade é mesmo este gesto. Sim, Então, ajudar. Porque Cristo disse que vinde a mim todos aqueles que estão carregados e eu vos aliviarei. E Cristo é a cara da igreja. Então, mas a igreja não pode ser mais um fardo. Não, a igreja não pode ser um fardo. Tipo, um jovem que eu conheço, um jovem que eu conheci, que vivia oprimido na igreja. Ou vivia oprimido praticamente. Porque o pastor estava na pressão do pastor, em outras situações, mostrando os problemas dali e da lá. O jovem tinha que tomar uma atitude. Tinha que tomar uma atitude. Para quê? Para sair daquela igreja. Para ir à igreja onde ele se interessou a ir. Então, praticamente, o que a sociedade espera na igreja são esses gestos de boa caridade e que a pessoa, quando estiver na igreja, sinta-se bem na casa do Senhor, na paz do Senhor, e não é ser oprimido por certas doutrinas ou oprimido por certas situações ali que não está nada bem. Porque eu não posso viver na opressão que dá dízimo, dá oferta, dá isso aqui, dá aquilo, dá aquilo. Eu não posso viver na opressão, prezados irmãos. Eu tenho que viver tranquilo. Deixe que o Espírito Santo me convença que eu venha dar de coração para Deus. Porque eu sei perfeitamente que a obra do Senhor requer a contribuição. Então, é isso que é sociedade. Vou falar só vou estender a palavra também ao nosso apóstolo. Apóstolo, então, mas o papel o que a sociedade espera da igreja, quem espera algo tem que contribuir com algo, não é? Mas então qual é o papel da sociedade para com a igreja? O papel da sociedade para com a igreja é ambas as partes cooperarem por um só propósito. Então, para ambas as partes cooperarem, cada pessoa tem que saber o que quer. Cada pessoa tem que saber o que é útil para um ao outro. Então, a cultura vem fazer a pessoa não ser ele. Eu digo isso porque em vários países, províncias, municípios, aldeia, as pessoas são diferentes por causa da cultura. Então, Cristo é um só. Então, Ele veio para nos unir, para que nós todos possamos ter um único objetivo e todos possamos desfrutar da riqueza, das bênçãos que Ele deixou, porque este mundo foi feito por Ele. Então, normalmente, o meu contributo é que nos amemos uns ao outro como Cristo nos amou. Só para salvaguardar, pastor, desculpe só para salvaguardar, é que nós não estamos aqui a criticar, dizer que nós não podemos dar. Nós podemos que dar, contribuir na obra do Senhor, porque a obra do Senhor precisa sim do apoio de cada ser. Com o pastor Oliveira, que está umas palavras antes de nós entrar para o intervalo. Sim, eu gostava de dizer assim. O dízimo é uma obrigação do cristão e um dever do cristão. Porque nós estamos a passar aqui algo para a sociedade. O dízimo está escrito em Malaquias 3:10. Trazer o dízimo à casa do Senhor para que haja um mandamento na minha casa. O dízimo é necessário. Mas quando os pastores roubam, não, roubar o dízimo para os benefícios, em vez do benefício da igreja e da comunidade, é benefício próprio. Esses pastores é aquilo que está escrito no livro de João 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Esses são ladrões. Exato. Então, estamos dizendo que o canal Crisel, Geração de Samuel, fique mais aí um pouquinho, porque vamos a um intervalo rapidinho, e teremos boas novidades. Obrigado.